Aleluia! O Senhor é lindo em todo o tempo, amém? O Senhor é bom em todo o tempo, amém? Quem trouxe Bíblia? Quem trouxe Bíblia, levanta a tua Bíblia bem alto. Aleluia. Abra em Lucas capítulo 2. Nós estamos hoje na segunda ministração a respeito da vida de Jesus. E durante todo o mês de dezembro, exceto no próximo domingo, nós estaremos ministrando sobre a vida de Jesus. Amém? E eu falo não no próximo domingo, porque no próximo domingo, Max e eu não estaremos aqui. Já vou avisando agora no início, porque da última vez eu sabia que eu tinha algo para comunicar para vocês e eu não lembrava o que era. Era uma viagem. Então, no próximo domingo, nós não estaremos aqui. Mas, no outro, nós daremos continuação a essa série de ministrações sobre a vida de Jesus. Amém? E depois eu falo para vocês o que é que nós vamos fazer lá nos Estados Unidos. Amém? Lucas capítulo 2, versículos 39 em diante. E deixa já eu avisar para vocês que nós estamos indo de trás para frente. Ok? Por quê, pastora? Porque eu quero ministrar sobre o nascimento de Jesus no dia de Natal. Amém? Então, nós estamos caminhando de trás para frente para que no dia de Natal, no culto do dia 25, quem vai estar aqui no dia 25? Nós possamos ministrar sobre o nascimento de Jesus. Amém? Versículo 39. Depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não o soube José e nem a sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram a caminho de um dia. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram a caminho de um dia. E procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe a sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhes sujeito, e a sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e para com os homens. Pai, nós te damos graças por tua palavra, te damos graças por esta manhã, te damos graças por tua presença neste lugar, te damos graças por tua direção, te damos graças pela vida, te damos graças, Senhor, por tudo que está sendo feito hoje aqui. Nós sabemos que isso não pode ser produzido por seres humanos, Senhor. A tua presença não pode ser produzida. O ambiente foi preparado e tu vieste, Senhor. Tu vieste se alimentar das nossas adorações, do nosso louvor. Tu veio passear e caminhar entre nós. Espírito Santo, continua fazendo aquilo que só tu podes, ministrando a cada coração, que cada ouvido aqui, Senhor, esteja atento à tua palavra. Que os corações estejam preparados para receber a tua palavra e que tu possas ministrar aquilo que só tu podes. Toma, Senhor, agora os meus lábios. O vaso é de barro, Senhor, mas é teu. O vaso é de barro, mas o poder que opera em mim é o teu.
Então faz conforme a tua palavra, Senhor, e age com glória, com autoridade, com graça, com favor nesta manhã, para que ninguém saia deste lugar da forma em que entrou, mas que todos saiam para viver tudo aquilo que a tua palavra ministra aos nossos corações. Faz isso, Pai, e faz para a glória do teu nome. Assim nós oramos e assim nós já te agradecemos, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: aleluia. Lucas nos dá informações sobre o nascimento e vida de Jesus mais do que qualquer outro livro da Bíblia. Quem é que despertou aqui o interesse pelo livro desde a última semana? Não levante a sua mão. Mas eu gostaria de ter certeza que pessoas aqui foram despertadas para estudarem o Evangelho de Jesus segundo o Dr. Lucas. É o livro que mais nos fala sobre a vida e ministério de Jesus. No final do capítulo 2 se inicia uma importante fase na vida de Jesus. José e Maria eram judeus devotos e eles iam a Jerusalém para cumprirem o que foi escrito em Deuteronômio 16:16. 3 festas por ano eles subiam a Jerusalém para adorar ao Senhor. Eram grandes caravanas. As viagens da época não eram como hoje, que você organiza uma viagem e por mais que dê trabalho você organizar uma viagem com a tua família, e tem pessoas que se organizam às vezes com 1 ano de antecedência. Tem alguém assim aqui? Tem muita gente que faz isso. Com 1 ano de antecedência já está se preparando para a próxima viagem. 6 meses, 3 meses. Essas viagens eram organizadas desde a apresentação de Jesus no templo, com 6 meses de vida, até agora houve uma pausa. E depois dos 12 anos acontecerá mais uma pausa. Mas essas viagens aconteciam todos os anos. Ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, Duarte. Todos os anos essas viagens aconteciam. Eles se preparavam para isso, porque Deuteronômio 16:16 diz: 3 vezes por ano, todos os homens israelitas devem. Como é que é? Devem. Repetem comigo. 3 vezes por ano, todos os homens israelitas devem apresentar-se diante de Deus, o Senhor, seu Deus, no lugar onde Ele escolher. Não devem se apresentar de mãos vazias diante do Senhor. 17. Mas cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Logo, eles se programavam para essa viagem 3 vezes por ano. Só que não eram só as caravanas com muitas pessoas, eram também as ofertas que eles levavam. Então imagine o tamanho da caravana, imagine o tamanho da bagagem. Não era igual hoje, irmão, você entra no avião e rapidinho, até com aquela malinha de 10 quilos a gente consegue passar uma semana fora, né? É desafio. Max ontem estava assim para mim, ó, lembra que é 3, 2, 1, que ele aprendeu aí que se você levar 3 peças de cada, 2 peças de cada, dá para fazer a semana inteira. Então, ele olhou para a minha cara, quando eu estava arrumando aquela malha, ó, 3, 2, 1. Eu fechei o olho, fingi que eu não estava ouvindo, ainda vou enfiar coisa minha na mala dele. Não tinha praticidade dos dias de hoje. Não tinha. Não tinha como. Então, era muita coisa que eles preparavam para ir dar cultos a Deus. Eles se programavam. Fale comigo, eles se programavam. Eles se preparavam, repete, eles se preparavam. Para que isso, pastor? Para ficar gravado. Eles se programavam e eles se preparavam para dar culto, para o momento de adoração a Deus. Eram viagens bem organizadas. E se eles não pudessem ir 3 vezes por ano, eles escolhiam apenas uma, que era a festa da Páscoa. E a Bíblia fala de alguns cultos que se tornaram inesquecíveis e vida de pessoas que foram mudadas para sempre por conta de um culto. 1 Crônicas 1 diz que Salomão e toda a congregação foi com ele ao alto do monte que estava em Gibeão. Ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Davi tinha feito subir a arca de Deus ao lugar onde ele tinha preparado o tabernáculo, também o altar de cobre, e era o local de culto. E Salomão e a congregação subiam para dar cultos a Deus. Só que o versículo 6 vai falar: e Salomão ofereceu sobre aquele altar, naquele dia de culto, 1000 bois.
Quem já teve boi aqui? Quem já foi fazendeiro aqui? Quem já teve uma terrinha com algumas cabeças de gado? Aí, melhorou. Não? Então, você sabe quanto custa uma cabeça de gado. Eu não sei mais, não tenho mais noção. Hoje, meu marido ficou tão cansado com essa história de gado também, que toda semana morria um, e a gente nunca via que ele vendeu a fazenda. Como é aquele ditado que, não sei o que lá, só cresce no olho do dono? O olho do dono que engorda o gado. É fato, irmãos. Não quero te desanimar, não, se você tem terra no Brasil e gado. Fica esperto, a irmã Cida falou. Em um dia de culto, Salomão ofereceu quantas cabeças? Em um culto, Salomão ofereceu 1000 cabeças de gado. É muita coisa, irmão. É um baita de um culto. Pensa no culto que não acabava. Tinha começo, mas sabe Deus que horas esse culto ia terminar. E o versículo 7 vai falar que este culto mudou para sempre a vida desse homem. Naquela mesma noite, diga comigo, naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. Um culto mudou para sempre a vida de Salomão. A entrega de um culto mudou para sempre a vida de Salomão. Pastora, não tenho 1000 cabeças de gado. Do que é que você está falando, pastora? Jesus também fala da oferta de uma viúva pobre. Ele estava no templo e os maiorais, os mais ricos, todos aqueles que tinham posse, chegavam no templo e davam grandes ofertas. E Jesus ali observando o gasofilácio. Irmãos, eu nunca fiz isso aqui, mas imagina, Jesus, cadê o gasofilácio? Alguém coloca ele aqui na frente para mim. Coloca aqui, Rose. Imagina que Jesus foi para o culto. Jay, me dá esse guardanapo, por favor, que eu já comecei a suar aqui. Obrigada. Imagine que Jesus foi para o culto e ficou assim, ó, lá no gasofilácio. Eu observava todo mundo que ia levar a oferta. E um entregava, e outro entregava, e daqui a pouquinho chega a viúva pobre, a Bíblia fala, Lucas 21. E colocou 2 pequenas moedas. Ele vira para os seus discípulos e ele fala: ela deu a maior oferta. Não é sobre a quantidade, é sobre a intenção do teu coração. Um culto começa com a intenção do teu coração. Maria derramou um frasco de perfume que era o equivalente a 1 ano de trabalho aos pés de Jesus. Todos a criticavam, mas ela queria demonstrar a ele a intenção de onde? Do seu coração. E aí sabe o que Jesus falou? Em todo o mundo onde for pregado o evangelho será dito o que ela fez para a minha memória. Foi isso? Em todo o mundo onde for pregado o evangelho, em todo o mundo onde for pregado o evangelho, será dito o que ela fez para a sua memória. Um culto pode mudar a tua vida. Por que eu estou enfatizando isso aqui? Porque, oh meu Deus, eu estou aqui desde madrugada fazendo uma oração. Senhor, que este culto mude para sempre a vida desse homem e dessa mulher. Que um culto tenha o poder de mudar a vida daqueles que entrarem por essas portas hoje. Que a entrega de um culto, que a atitude do teu coração possa chamar a atenção de Deus, de forma que Ele fale: nunca mais será o mesmo. Nunca mais vai voltar a andar do mesmo jeito. Nunca mais viverá da mesma forma. Porque um culto tem sim o poder de mudar para sempre a tua vida. Um culto. Quando a intenção do coração está correta diante de Deus. O culto começa muito antes de você colocar a tua roupa para vir para cá. O culto começa muito antes de você entrar por aquelas portas. O meu culto começou hoje, não era nem 5 da manhã. Eu não sei que horas começou o teu culto. Mas na verdade é que o culto do cristão precisa ser contínuo. Até enquanto você dorme, a palavra diz que o céu está cuidando de você. Por que é que nós não vamos viver para Ele? Um culto. E eu não sei vocês, mas já me perguntaram muito. Hoje ninguém me pergunta mais, mas já me perguntaram muito. Você não cansa não de estar na igreja 3, 4 vezes por semana? Alguém já te perguntou isso aqui? Já, né? Aqueles que são considerados os piolinhos de igreja, né? Eles perguntam pra gente: você não cansa não?
Como assim? 2, 3, 4, 5. Como assim você pode estar lá tantas vezes, semana após semana, domingo após domingo, e você não cansar disso? Como a Daiane falou aqui no início. Um ritual. Não, não é um ritual. É que a gente entende que o culto sempre exigiu entrega. Desde a antiguidade, os cultos sempre exigiram entrega. Hoje, nós temos a praticidade de dentro de meia hora, 1 hora, tem irmãos que andam até 2 horas para chegar no culto. Mas tem gente aqui que 15 minutos chegou no culto. 20 minutos você é um privilegiado, porque nós temos pessoas que dirigem 2 horas para chegarem ao culto. Por quê? Porque culto sempre exigiu entrega. Culto sempre exigiu disposição. Culto sempre existiu preparo, e tudo começa com a atitude do seu coração. Versículo 41. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, até que Jesus completou 12 anos de idade. Era algo recorrente, todos os anos. E aquele ano algo aconteceu. Porque Jesus não é obrigado a seguir tradição. Amém? Diga amém por isso. Glória a Deus, porque Ele quebra tradições. Glória a Deus, porque Ele nem precisa nos avisar quando Ele vai fazer algo. Amém? Ele não, deixa eu só te avisar, Ele não precisa. Eu sei que você gostaria que Ele fizesse isso. Tem muita gente aqui que gostaria que Ele fizesse. Jesus não faz sem me avisar, não? Fala sem me avisar, não? Eu só quero te avisar hoje que Ele não precisa te avisar antes de fazer algo. Amém? E que hoje seja o dia que Ele não te avisou, mas Ele vai fazer algo. Amém? Que você crie essa santa expectativa no teu coração. E naquele ano, Jesus decidiu fazer algo diferente. 43, vai comigo, porque aqui é versículo por versículo na exposição da palavra. Você nunca vai ouvir nada deste altar que não esteja na palavra. Amém? Versículo por versículo na exposição da palavra. 43. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José e nem a sua mãe. Aquele ano, algo aconteceu. Eles perderam o menino Jesus. Você já perdeu algum filho aqui? Tem algum pai, alguma mãe aqui que quer falar? Eu vou falar de verdade, irmãos. Eu já perdi o Davi, o Caleb nunca. Mas o Davi eu já perdi. Não, o pior mesmo, cadê Thalita? O pior mesmo era aquela renca de menino. Meu pai levava a gente numa escola lá em Mississauga, nós morávamos em Etobicoke. E era aquela luta de manhã, irmão, que você pensa, 8 meninos se arrumando para ir para a escola. Eu acho que meus cabelos brancos são desde essa época. E o cabelinho dessa garotinha aqui, ó. Levanta aí rapidinho, Thalita. Imagine vocês pentear esse cabelo antes da escola, era eu. Eu arrumava garotinha, trancinha, tudo bonitinha. Só que para mim, a minha responsabilidade era até chegar lá, né? Aquele dia, meu pai levou a gente em Mississauga na escola. Meu pai vai buscar a gente 5 filhos e 3 primos. Era muito menino. E mais o Vitor, 9. E mais o Vitor da Esmeralda. Eram 9 dentro daquela van verde, da Safari. Meu pai era um guerreiro, irmãos. A gente ia uma escola particular cristã lá em Mississauga. Então, todos os dias, lá ia aqueles 9 meninos para a escola e na volta. Era quase que um ônibus escolar. Naquele dia, eu não sei o que a Thalita fez, que a Thalita não entrou no carro, mas ninguém viu. Cerca de 20 a 30 quilômetros era a escola da nossa casa. Nós só vimos quando a gente chegou em casa, que a Thalita não tinha descido do carro. A Thalita é a caçula lá de casa, de 5 filhos. Pensem no desespero. A Thalita ficou para trás. Você que já perdeu um filho sabe que é desesperador. Você não era tão mal para a gente, porque a gente sabia exatamente onde ela estava. Mas perder uma criança é muito ruim. Agora você imagina perder o filho de Deus. Imagina José e Maria se olhando, pastora, perdemos o filho dele, e agora? Estamos na água. O negócio vai ferver para o nosso lado. E antes que você lance algum julgamento sobre Maria e José, eu já quero te falar.
eles perderam a intimidade, a proximidade com Jesus durante um dia, porque eles foram ao longo de um dia inteiro de viagem antes de notarem que Jesus não estava ali. Mas isso não era muito difícil. Por quê? Porque as caravanas eram feitas com muitas pessoas, amigos, familiares. Então, eu creio que Jesus já tinha feito isso antes. Ou estava lá na frente, porque o costume da época era mulheres e crianças na frente, marcando o speed, marcando a velocidade em que eles iam naquela viagem, e os homens e rapazes atrás. Então, eu imagino na cabeça de José, ele está lá na frente com Maria. Eu imagino na cabeça de Maria, ele está lá atrás com José. E lá vão eles um dia inteiro de viagem, antes de eles notarem que Jesus não estava na caravana. E antes que você lance julgamento já contra José ou contra Maria, mas como assim? Se eu estivesse cuidando do Filho de Deus, meu irmão, eu não tirava os olhos dele. Irmão, você tira os olhos dele quase que toda hora. Essa é a verdade. Quantas vezes a gente acorda de manhã e fala, não, Senhor, essa semana, quantos aqui a semana passada falaram, a minha vida vai mudar. Todos os dias de manhã eu vou acordar com a minha devocional e eu vou ter um caminhar com Jesus e vai ser diferente. Eu vou terminar esse ano diferente. E aí o relógio não despertou e você levantou acordado, ó. Lógico, né, que levantou acordado. A não ser que seja, como é que fala aquelas pessoas que andam dormindo? Sonâmbulo. O meu raciocínio, gente, isso é menos de 5 horas de sono. Aí você levanta atrasado e fala, Jesus, na hora do almoço. Na hora do almoço. Agora não deu, mas na hora do almoço. Né, pastor? Na hora do almoço. Aí da hora do almoço, pastor. Aí bate aquela fome. E aí os amigos começam a conversar na hora do almoço. E aí depois que você almoça, você começa a mexer no celular. E aí o WhatsApp é mais importante do que aquilo que você tinha prometido para Jesus que ia fazer. Pelo menos 5 a 15 minutos de oração, de palavra. Aí passou o almoço, aí você fala, Jesus, na hora da janta, quando eu chegar em casa, Jesus? E aí chega em casa, você janta, você lava as louças, você joga uma máquina ainda para lavar de roupa, e aí você vai arrumar uma coisa, vai arrumar outra, e aí na hora que você deita na tua cama, você fala, é agora, Jesus, é agora. E aí você começa. E aí os olhos vão ficando pequenininho, 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 quando você vê, você dormiu. E a Bíblia ficou ali largada de qualquer jeito, e a proximidade com Jesus, mais um dia, mais 24 horas, e mais 2 dias, e mais 3 dias. Então, antes que nós lancemos julgamento contra José e contra Maria, eu só quero te falar que quantas vezes a gente passa dias e semanas sem essa proximidade com Jesus, não é assim? Infelizmente, eles perderam o menino Jesus. Que nós não percamos um dia sequer sem essa proximidade com Jesus. Que nós não percamos uma semana sequer, sem darmos a Ele um tempo digno. Eu sei que às vezes durante o dia a dia é difícil, mas que algumas vezes por semana você separe um tempo a mais com Ele. Coloca assim no teu telefone 1 hora para Ele. Coloca assim no teu telefone 2 horas para Ele. Coloca, pastor, impossível. Não é impossível. É possível quando nós determinamos no nosso coração que Ele terá o melhor de nós. Ele nos dá 24 horas por dia. Será possível que nós não podemos devolver para Ele nem o dízimo do tempo que Ele nos permitiu ter hoje? É possível. Fala para o teu irmão, é possível. Todos os anos eles faziam isso. A rotina, obrigada, Rose. A rotina tem o poder muitas vezes de roubar de nós a consciência de que nós não entregamos para Ele o nosso melhor. Até o culto, até a sua vinda aqui, até essa rotina que você constrói, muitas vezes tem o poder de roubar de você um verdadeiro culto ao Senhor. Se vira mecânico, a gente perdeu Jesus pelo caminho. Se fica algo que não passa de uma mera religião, nós perdemos Jesus pelo caminho. Vira para o teu irmão, perca ele não. Fala, perca não. Perca Jesus não. Não perca a oportunidade de ter Jesus por perto. Versículo 44, está seguindo na tua Bíblia? Amém? Versículo 44 diz, pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro. Porque José e Maria pensavam que Jesus estava onde anteriormente ele esteve. Pós-pandemia, eu levei um susto muito grande.
pós-pandemia, eu vi que Jesus não estava mais em alguns lares que antes da pandemia ele aparentemente estava. Quantas vezes a gente acha que pode procurar Jesus em alguns lugares e eu preciso te falar, ele não está mais lá. Como é que você sabe, pastora? Como é que eu posso saber? É fácil. Pela vida que as pessoas levam, você vai saber se Jesus está lá ou não. Pelo compromisso que eles têm com Jesus, você saberá se Jesus está lá ou não. Mas sempre esteve, pastora. Sim, mas não é porque um dia ele esteve que ele continua lá. Pensando eles que ele estava lá, andaram um dia inteiro. 24 horas andaram perdendo tempo achando que Jesus estava. Quantas vezes a gente acha que Jesus está e ele não está? Que o céu te dê discernimento para saber onde ele está e onde ele não está. Que o céu te dê sabedoria para saber aqui ele está, aqui ele já esteve, mas não está mais. Quanto tempo perdido, porque nós às vezes achamos que estamos no lugar onde Jesus está e nós não estamos mais. Ele já se foi há tempo, porque Jesus só permanece onde ele é bem-vindo. Jesus não fica onde ele não é querido, onde ele não é buscado. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Exige uma entrega e é de todo o vosso coração. E serei achado de vós e farei mudar a vossa. Eu faço mudar a vida daqueles que me buscam de todo o coração. Exige entrega, não é assim? Às vezes as pessoas acham que podem tratar o relacionamento com Jesus como eles tratam os seus outros relacionamentos. E se Jesus, preciso te falar hoje, não estiver no primeiro lugar da tua vida, ele não estará em nenhum outro lugar na sua vida. Tem amigos na tua casa assumindo o lugar de Jesus. Tem pais colocando os filhos no lugar de Jesus. Tem esposa colocando o marido no lugar de Jesus, como tem marido colocando a esposa no lugar de Jesus. Deixa eu te falar, a salvação é individual. Mas ele não quer ir. E aí? E você? E você também não quer ir para o céu? Mas ela não quer, pastora. E aí, e você? Fala agora comigo, a salvação é individual. E você tem responsabilidade com a sua vida. Isso é muito sério, isso é muito importante. Nada em nossas vidas pode estar acima de Jesus. Quantos dias perdidos, porque nós procuramos em lugares onde ele não está. Porque nós procuramos com pessoas que não carregam a sua presença. Que você não perca nenhum dia sequer essa proximidade com Jesus, porque o tempo é precioso. 45, vai comigo. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. Porque qual foi o último lugar onde eles haviam encontrado Jesus? Onde eles estavam com Jesus? Em Jerusalém. Nós sempre saberemos o último lugar onde nós estávamos com ele. Você sempre vai saber o último lugar aonde ele falou com você, onde você sentiu a sua presença. Você sempre saberá. Então, volte para o lugar. Em algum momento, pastor, eu perdi esse lugar de entrega, esse lugar de proximidade com Jesus. Volte para o lugar onde você esteve com ele por último. Volte para o lugar onde você sabe que ele vai falar contigo. Volte para o lugar onde você sabe que você pode o adorar. Volte para este lugar. 3 dias depois, eles chegaram ao lugar do culto e 46, acharam o menino no templo, sentado no meio dos doutores. Eu imagino que foram os 3 piores dias da vida de Maria e José. Eu imagino que foram os 3 dias que nenhum pai e nenhuma mãe gostariam de viver. Sabe aquela agonia daqueles dias que a gente parece que não vai conseguir nem respirar? Eu creio que era esse tipo de agonia que estava no coração de Maria e José. 3 dias é uma soma de um dia inteiro que eles já tinham andado, agora voltando, e mais 2 dias agora para encontrarem Jesus. Maria já estava com o seu coração esmagado, espremido, agoniado. 3 dias para encontrarem Jesus. E aqui, Jesus dá o primeiro sinal da sua identidade divina.
Aqui Jesus fala pela primeira vez com autonomia. Aqui Jesus fala pela primeira vez da sua identidade divina. Sentado no meio dos doutores, sentado no meio dos professores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas, discutindo sobre a palavra de Deus. E aí ele já vai surpreendendo aos 12 anos de idade. Barclay, um teólogo estudioso da palavra, diz: na época da Páscoa, era costume o sinédrio reunir-se em público no pátio do templo para discutir na presença de todos os que quisessem ouvir questões religiosas e teológicas. Logo, não eram só os estudiosos da palavra durante aqueles dias. Eram todas as pessoas que quisessem, poderiam estar naquele ambiente. O culto era levado para o pátio e ali eles conversavam sobre as coisas de Deus. Ali estava Jesus, já com 12 anos de idade. E aí você pode achar, mas ele era Deus. Não, mas ele era 100% homem. Ele era um menino de 12 anos. Ele nasceu e viveu toda a sua vida como um ser humano, como você e eu. Ele se despiu da sua glória para vir ao mundo, vestir pele humana, nascer de uma mulher. 6 meses ir ao templo, ser apresentado. Ele viveu toda a sua vida normalmente. Logo, era a mesma coisa que nós pegarmos um menino hoje de 12 anos do ensino médio e vermos esse menino discutindo com os cientistas da NASA. Era mesmo. Alguém tem algum filho aqui de 12 anos? Era a mesma coisa de nós vermos um menino de 12 anos discutindo com os cientistas como se constrói um foguete, por exemplo. Era a mesma coisa. Então, era absurdamente impressionante o que eles estavam vendo. E eu imagino José ensinando Jesus todos os dias, cuidando de Jesus todos os dias. Mas eu imagino também que existia uma questão na cabeça de José todos os dias. Que dia ele vai manifestar as características de filho dele e não meu? Eu imagino que essa pergunta existia na cabeça de José. Que dia? Maria, a mesma coisa. Que dia ele vai manifestar as características da sua identidade celestial? Que dia? E esse dia chegou. Esse dia chegou. Jesus, com 12 anos de idade, ele manifesta pela primeira vez a sua característica de filho de Deus. E aí aqui, a espera chega a um fim e Maria pergunta para ele: por que fizestes isso conosco? Imagine que Maria, nesse momento, quando encontrou Jesus, ela perdeu a oportunidade de correr e abraçá-lo. Imagine que nesse momento ela perdeu a oportunidade, Cida, de chegar em Jesus e sentir novamente o cheiro dele e abraçá-lo. Por quê? Porque a nossa natureza é, numa situação de dor, só falar por quê. Só perguntar por quê. Quantas vezes você se ajoelhou para orar e a primeira palavra que saiu da tua boca foi por quê? Quantas vezes? E você se ajoelhou para orar e você não entregou um hino de adoração, você não entregou 2 palavras de gratidão, você já abriu a sua boca cheia de questionamento dizendo: por quê? Por quê, Senhor? Por que, meu Deus? Por que foi desse jeito? Por que continua assim? Por que, meu Deus? Por quê? O meu convite para você hoje é para que você, na próxima vez que você se ajoelhar, você não inicie com um porquê. Você inicie com um hino de adoração. E só espera para e vai sentindo a presença de Deus ali. Entrega primeiro um hino de gratidão. Entrega primeiro palavras de gratidão. E aí depois, se ainda existir um porquê na tua boca, você fale, porque eu quero te assegurar, quase 100% das vezes, depois que você adora, depois que você mergulha na palavra, depois que você ouve falar, aquele porquê vai automaticamente desaparecer. Sabe por quê? Porque quando você o adora, automaticamente as questões e os medos, a ansiedade, a angústia, tudo vai saindo. Tudo vai saindo. Esse é o poder da presença de Deus, da palavra de Deus. A gente começa a adorar e de repente a gente não sabe mais nem o porquê daquela angústia toda que estava dentro de nós, estava nos agoniando, tirando a nossa respiração, tirando o nosso sono, perturbando os nossos pensamentos. Experimenta entrar primeiro na presença dele e o adorar. Essa semana eu mudei. Geralmente a gente começa com um hino de adoração e depois entra
no período de oração. Essa semana eu fui para 3 hinos de adoração. E teve dia que eu nem orei. Teve dia que eu só adorei. A tua vida muda quando você entra na presença do Pai para simplesmente o adorar por quem Ele é e não pelo que Ele pode fazer por você. A tua visão muda. A visão, ela sai de nós mesmos. A visão sai do nosso próprio umbigo. A visão sai da nossa própria vida. Para nós olharmos para Ele. E aí a gente começa a se lembrar, olhando para essa mesa, de tudo que Ele já fez. Ele já fez, Ele já foi ao seu limite máximo. Será possível que Ele não é capaz de cuidar disso aqui? Às vezes a gente está segurando um negocinho tão pequenininho, duvidando de que Ele pode fazer quando Ele já fez tanto. Comece a adorar e comece a ver essas dúvidas e esse medo, e esse pavor e essa ansiedade, tudo sendo apagado e dissipado. Comece adorando ao Senhor. Comece entregando a tua vida como uma oferta ao Senhor de adoração. E aí a sua mãe diz: filho, por que fizestes isso conosco? Porque a nossa natureza divina, a reação natural de mãe, roubou dela naquele momento a intimidade. E ela diz: seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. 49, olha para o 49. Ele respondeu: por que me procuravam? Por que me procuravam? Sabe o que Jesus estava falando? Vocês estavam agoniados e aflitos e cansados e desgastados agora porque fizeram algo que eu não os mandei fazer. Tem hora que a gente se cansa porque está fazendo coisas que Ele não nos pediu para fazer. Tem horas que nós andamos desesperados porque estamos fazendo aquilo que Ele não nos pediu para fazer. Tem horas que quando eu sinto peso muito grande, eu falo: Senhor, eu certamente estou carregando alguma coisa que não era para eu carregar. Fala assim para o teu irmão: você não é o Espírito Santo. Seu nome é Maurício, Diva, Max. Meu nome é Josi. Fala teu nome alto. Ouça, meu nome é... Fala o seu próprio nome. E você, eu te apresento Abraão. E o Abraão não é o Espírito Santo. Tem coisas que nós estamos fazendo achando que nós somos o Espírito Santo. Você e eu não mudamos ninguém. Você não muda ninguém. Esse cansaço todo é porque você certamente está fazendo alguma coisa que Jesus não te pediu para fazer. Faça aquilo que Ele te pediu para fazer. E aí Ele renova as tuas forças. Se você estiver no caminho que Ele te mandou ir, Ele renova cada dia as tuas forças. Vai ser mar de rosas, pastora? Não, não vai ser. Mas Ele renovará as tuas forças. E você voará como águia. E Ele vai te restaurar. E Ele te fará caminhar por lugares altos, por lugares firmes. Por quê? Porque você estará fazendo aquilo que Ele te mandou fazer. Faça apenas aquilo que Ele te mandou fazer. E se você estiver no caminho daquilo que Ele te mandou fazer, vai além. Derrama sangue se preciso for. Vai além, porque vale a pena. Amém? Vai além das tuas forças, porque vale a pena. Mas quando nós estamos fazendo aquilo que Ele nos mandou fazer, não perca a sua energia, o seu tempo com nada que Ele não te mandou fazer. Não perca um dia de viagem com aquilo que Ele não te mandou fazer. Não perca um dia indo para lugares que Ele não te mandou ir. Não perca tempo com aquilo que Ele não mandou você investir o teu tempo, o teu dinheiro, a tua energia. Não perca tempo. Mas quando você decidir fazer tudo aquilo que Ele te mandou fazer, você vai ter sucesso. Você vai chegar, você vai celebrar. Diga comigo, você vai, eu vou celebrar. Fala, eu vou celebrar. Fazendo o que Ele me mandou fazer, eu vou celebrar. Haverá canto, haverá júbilo na minha casa. Por quê? Por quê? Porque Jesus disse: tudo aquilo que vocês pedirem em meu
Ele faz. Ele faz. Quando nós estamos fazendo aquilo que Ele nos mandou fazer, Ele faz. Por que me procuravam? Jesus estava dizendo, por que gastaram tanto tempo me procurando? Eu não estava perdido. Ele não estava perdido, Jay. Maria estava sofrendo, achando que ele estava perdido, mas ele não estava perdido. Tem coisas que a gente acha que estão perdidas, mas não estão perdidas. Tem coisas que você deixou pelo caminho e você está desesperado achando que estavam perdidos. Não está perdido. Fala comigo, não está perdido. Deus só está preparando o meu coração para coisas maiores. Maria estava aqui sendo preparada, porque 21 anos na frente, ela seria mais uma vez, e não por só 3 dias agora, separada do filho. Não, a intimidade seria perdida por 3 dias do seu filho. Jesus estava preparando ela porque em 21 anos ela seria fisicamente separada dele para sempre. Tem coisas que você sente e vê como uma perca hoje, mas na verdade é só o Senhor te preparando. Tem lutas e angústias e dores que você passa e você fala, vou morrer, não vou suportar, não vou conseguir. É só o céu te preparando para coisas maiores e melhores. Te matou a luta da semana passada? Te matou? Não, você está aqui. A do mês passado te matou? Não, fala, estou aqui. Estou vivo. Em inglês se fala assim, alive and kicking. Vivo e chutando, estou aqui. Será que dá para você levantar aí rapidinho? Me mostra aí que você está vivo. Fala assim, estou vivo. Estou vivo, a luta da semana passada não me matou. A luta do mês passado não me matou. E não é a luta da semana que vem que vai me matar. Não é a luta do mês que vem que vai me matar. Estou vivo. Estou vivo. E isso é só um preparo para coisas maiores e melhores. Maria, ouça. Maria perderia Jesus por 3 dias. 21 anos na frente, ela perdeu novamente Jesus por 3 dias. Cadê o louvor? Cadê o louvor? Quero o louvor todo aqui em cima. Não sei o que ela escureceu, o tempo coisou, aquele hino lá. Por 3 dias, Maria perde Jesus até o seu reencontro. Por 3 dias, todos choravam, todos se desesperavam rir. Choravam como se nunca mais fossem ver ele na vida. Porque a tristeza tem o poder até de te fazer esquecer as promessas de Deus. Eles não se lembraram que Jesus já havia dito para eles: eu vou ressuscitar no 3º dia. Eu voltarei para vós no 3º dia. E agora vai ser diferente, vai ser melhor. Porque agora poucos de vocês tinham o privilégio de estar perto de mim. Agora todo aquele que me declarar como Senhor e Salvador, não só terá o privilégio de estar perto de mim, mas como de me ter dentro dele. Eles se tornarão um templo do Espírito Santo. Ei, canta lá aquele hino, Dai, canta. A terra estremeceu. Pense num dia que ficou para a história. Se abriu e nunca mais voltou a ser o mesmo. O mundo nunca mais voltou a ser o mesmo. Ele venceu a morte. Ele venceu as suas lutas. Ele venceu as suas guerras. Ele venceu o decreto de morte contra a tua casa. Para sempre. Para sempre exaltado és. Para sempre adorado és. Para sempre Ele vive, ressuscitou. Segura aí só um pouquinho. E aí ele diz para eles: vocês não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu pai? Jesus aqui está dizendo, aos 12 anos de idade, com 13 anos era o bar mitzvah, que era um filho da lei. Ele se tornava um menino judeu, aos 13 anos se tornava um filho da lei. Um ano antes de ele se tornar um filho da lei, ele está dizendo, aos 12 anos: eu vou manifestar a minha identidade, a minha missão
é hoje, é agora. E eu vou ser fiel até o fim nesta missão. Serei fiel até o fim nesta missão. Por isso você e eu estamos hoje diante dessa mesa. Ele diz: serei fiel até o fim. Essas foram as palavras mais significativas de Jesus aos 12 anos de idade. E ele voltou para seguir o trabalho de seu pai, a linha de trabalho do seu pai, porque até ele iniciar o seu ministério, ele foi carpinteiro. Mas aqui ele estava dizendo: superior à minha missão de seguir os passos de José, é a minha missão de seguir toda a ordem do Pai, daquele que me enviou. Foi a primeira vez que Jesus manifestou a sua identidade divina. E ele está falando: mais importante do que a minha missão diária de carpinteiro é a missão que eu vim para cumprir. Mas nem por isso ele deixou de voltar para casa com eles e seguir fielmente, fazendo coisas pequenas todos os dias. Morrison diz: um cristão nem sempre faz coisas extraordinárias. Ele faz coisas comuns de maneiras extraordinárias. Com quem nós aprendemos isso? Porque o nosso mestre, sendo Deus, fazia coisas comuns de forma extraordinária. É no que você segue o teu dia a dia, fazendo coisas comuns, que você viverá o extraordinário. Até antes de Jesus cumprir a sua missão, ele vivia em Nazaré. José desaparece da história em um determinado momento. Nós não sabemos como. Mas Jesus seguiu como o irmão mais velho, como o filho mais velho, cuidando dos seus, cuidando da sua mãe, cuidando da sua casa, porque ele seguia como filho de Deus, mas ele seguia diariamente fazendo coisas comuns de forma extraordinária. Como é que você vai sair daqui para viver os teus próximos dias fazendo coisas comuns de forma extraordinária? Fala comigo: fazendo coisas comuns de forma extraordinária, porque é assim que um cristão vive. O nosso exemplo de altruísmo é o nosso mestre. O nosso exemplo de vida é o nosso mestre. Que esse povo se torne o povo mais extraordinário da face da terra. Por quê? Porque faz coisas comuns de forma extraordinária. Um dia eu lembro que eu fui encontrar uma cliente para receber um pagamento. E ela fez uma pergunta para mim. Ela ainda não me conhecia, ela só conhecia o Max. Ela fez uma pergunta para mim. Ela falou assim: o trabalho de vocês é tão perfeito. Como é que vocês conseguem entregar um trabalho de tão alta qualidade? Eu falei: porque tudo que ele faz, eu estava falando do meu esposo e dos funcionários que trabalham abaixo dele, ele faz como se estivesse fazendo para o Senhor. Nós temos um padrão. Nós fazemos coisas comuns de forma extraordinária. Para nós finalizarmos esse ano, mais importante é o fim das coisas do que o princípio delas. Pastora, eu não comecei de forma tão extraordinária assim, mas você vai terminar de forma extraordinária. Amém? Terminaremos esse ano de forma extraordinária, fazendo coisas do nosso cotidiano de forma que todos verão a mão e a assinatura do Senhor. E vai ser fácil, pastora? Não, não vai ser não. Coloca Isaías 53:3 para mim na tela, por favor. A palavra diz: irmãos, hoje eu estou em tempo. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Consegui. Diz Isaías 53:3: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconderam o rosto. Ele era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada uma se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro mudo, foi levado ao matadouro. E como ovelha muda, diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Mas vai acabar nesse tom, pastora? Não, não vai acabar, porque é o terceiro dia. Ao terceiro dia, será que você pode dar glória? Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ao terceiro dia, ele disse: eu vou. Mas veio o Consolador, veio o Espírito Santo, e ele vai guiá-los em todas as coisas. Ele vai ajudá-los em todas as coisas. Ele estará presente todos os dias. Eu vou para que ele venha. Ao terceiro dia, a história mudou